Pessoal, ontem lançou o primeiro trailer de Jurassic World Rebirth, traduzido aqui para o Brasil como Jurassic World O Recomeço. Essa imagem que vocês estão vendo aí é o título, né, do filme aqui no Brasil. E eu vou estar trazendo aqui para vocês a minha análise do trailer. Mas eu vou deixar para falar dos dinossauros, né, da aparência deles, somente no vídeo que eu muito provavelmente vou gravar e postar amanhã, ok? Esse vídeo vai ser apenas sobre o trailer. O trailer começa em um museu, aparentemente é um museu, e temos vários construtores ajeitando ele. Aqui no centro temos o que eu acredito ser um esqueleto de Tiranossauro Rex sendo construído. Em cima temos uma faixa preta com letras vermelhas rodeadas, né, de amarelo, contornadas de amarelo, escrito "Quando os dinossauros governavam a Terra". Essa faixa é uma referência à mesma faixa que aparece no Jurassic Park, né, de 1993. Então, a faixa é igual a essa que aparece. Quem assistiu o filme vai se lembrar, né, aquela cena no final, por exemplo, o tiranossauro, né, a Rex rugindo e a faixa, né, caindo atrás dela, ou é na frente, eu não tô lembrada agora direito. Na próxima cena, o personagem que eu acredito ser o diretor do museu apresenta para o Dr. Henry Loomis, que eu acredito ser o paleontólogo que trabalha nesse museu, a Zora Bennett, né, que é uma personagem interpretada pela Scarlett Johansson, que fez a Viúva Negra na franquia de filme dos Vingadores, né, o MCU. E essa personagem, né, a Zora, ela será a guia na expedição deles. O Dr. Henry Loomis fica confuso e pergunta, né, para o personagem que eu acredito ser o diretor do museu, a qual missão ele está se referindo, que missão é essa? Na próxima cena, ouvimos ele dizendo que é um avanço na medicina que salvará inúmeras vidas. Depois vemos uma cena em um campo aberto com dois dinossauros saurópodes de uma nova espécie, que é uma nova espécie introduzida na franquia, que nesse caso é o titanossauro. O diretor do museu continua dizendo que, para a sorte dele, todas as espécies estão em um mesmo local isolado. Nessa cena, vemos em algumas montanhas um Quetzalcoatlus voando. Para resumir, né, isso que o diretor do museu estava falando, é o seguinte: segundo a história do filme, né, tem uma doença que está assolando a humanidade. E para criar a cura, essa expedição vai buscar o DNA das 3 maiores espécies de dinossauro. Nesse caso, o maior dinossauro que domina a Terra, o maior dinossauro que domina os céus e o maior dinossauro que domina a água. E aí, nessa cena, temos um avião aterrissando em uma espécie de doca. E temos aí algumas pessoas trabalhando com alguns barcos ao fundo. Nessa cena, eles muito provavelmente foram atrás desse personagem aí, o Duncan, que muito provavelmente é um velho conhecido da Zara, já que eles perguntam, esse é o cara? E ela diz que ele é bom em trazer coisas e pessoas de locais onde não deveriam estar. Ou seja, esse personagem, o Duncan, ele é um velho conhecido da Zara. Eles já se encontraram alguma vez, né, e se tornaram conhecidos. E nessa cena dá pra ver o que parece ser a arcária dentária de alguma coisa. Antes, tinha sido, né, revelado uma imagem de um set de filmagem que mostrava um bar. E nesse bar, né, que era um bar meio a céu aberto, perto de uma praia, tinha uma mandíbula de megalodonte. E por isso muitos achavam, né, que o megalodonte pode estar nesse filme, mas muito provavelmente ele não vai estar. Aí, essa mandíbula, né, de megalodonte, mesmo que ele não esteja no filme, essa mandíbula, né, o megalodonte, ele pode estar vivo, né, e à solta, né, eles podem ter recriado o megalodonte, e essa mandíbula aí foi de algum megalodonte vivo, né, que eles capturaram e mataram. Na próxima cena, ouvimos o Duncan falando que o caminho que eles devem, né, pegar para essa ilha, eles têm que tomar cuidado em alguns lugares porque tem fiscais do governo. Logo em seguida, perguntam o porquê disso, e o Duncan responde que ninguém é idiota, né, de ir para o lugar que eles estão indo. Depois ouvimos a Zara falando que a ilha é uma unidade de pesquisa do Jurassic Park original. Aí, né, fica a questão, por quê? Essa ilha ela é uma ilha nova ou é a Ilha Sorna?
né? Porque na Ilha Sorna, os dinossauros eles eram criados e eram mandados para a Ilha Nublar. E como deu para ver, né, como eles sabem da existência dessa ilha e tem fiscais do governo perto, né, é muito provável que essa ilha já seja de um certo conhecimento. E aí fica a questão, é a ilha Sorna ou é uma ilha nova, né, que eles sabem, né, que é uma instalação, né, de pesquisa do Jurassic Park original. No trailer fica parecendo que eles só descobrem que a ilha é uma unidade de pesquisa do Jurassic Park original quando eles já estão na ilha. Mas eu acho muito provável que, na verdade, é, essa fala da Zara seja ela falando provavelmente para o Dr. Henry Loomis, né? Já que ele não estava sabendo de nada dessa expedição. E se realmente foi isso, né? Isso mostra que realmente, né, as pessoas já têm um certo conhecimento dessa ilha, que essa ilha existe. Aí isso dificulta mais, né? É a Ilha Sorna ou não é uma ilha nova? Bom, na cena seguinte, enquanto a Zara continua falando, vemos um tanque, né, com algum líquido dentro, provavelmente água, e temos um clone de Velociraptor com duas cabeças. Né? O coitado aí nasceu deformado. Provavelmente nessa ilha, ó, se essa ilha pode, né, ser a Ilha Sorna, mas se ela for outra ilha, eu acredito que nessa ilha era onde, né, as primeiras tentativas de trazer os dinossauros de volta à vida estavam acontecendo. E aí quando eles, né, alguns estavam dando errado, por isso tem esse Velociraptor aí de duas cabeças, por exemplo. Mas aí quando começou a dar certo, eles começaram a fazer na Ilha Sorna. Mas não faz muito sentido, né? Porque se dá certo, por que não continuar na mesma ilha, né? Então essa ilha aí realmente pode ser a Ilha Sorna. Depois temos essa cena que mostra o Dr. Henry Loomis encontrando esse embrião distorcido aí, né? Meio estranho, assim, mal gerado, né? Que é outra, né, tentativa falha de criar os dinossauros, né? Trazer os dinossauros de volta à vida. Depois ouvimos de novo o provável diretor do museu dizendo que precisamos do DNA dos 3 maiores dinossauros. E temos essa cena com 2 outros caras, mas eu acho que esse aqui é o Duncan. Aí o que acontece? Muito provavelmente esse outro cara, ele ou foi contratado em outro lugar, ele foi, né, ele é amigo do Duncan e foi contratado no mesmo lugar que estava o Duncan, né? Ele estava com o Duncan, provavelmente naquele bar. Como eles precisam de DNA, esse personagem, que eu acho que é o diretor do museu também, ele pergunta se o Quetzalcoatl, eles precisam pegar o DNA do ovo, né? Eles precisam pegar o DNA de um ovo. E o Dr. Henry Loomis diz que eles podem tentar pegar de um adulto, mas eles são carnívoros voadores do tamanho de um F-16, que se não me engano é um modelo de avião, né? Então é bem mais fácil pegar do ovo mesmo deles. Depois vemos no ninho dos Quetzalcoatlus eles pegando o DNA, né, através do ovo. Na verdade, bom, eu acho que isso aqui tá mais pra clara do ovo. E nessa cena, o Dr. Harry Loomis está assustado porque o ovo não tá eclodindo, tá? Acontece que, bom, a mamãe ou o papai do ovo voltou para ver o que é que tá acontecendo. E aí temos aí nessa cena do Quetzalcoatlus chegando aí no ninho. E detalhe que esse ninho foi construído em uma espécie de templo. Agora, eu não sei se é maia ou asteca, né, esse templo. Eu acho que é maia, talvez. Não, eu não sei direito. E é interessante, né, que os Quetzalcoatlus fizeram esse ninho, né, deles, nesse templo, né? Isso é bem interessante. Por quê? Porque o nome Quetzalcoatlus é uma homenagem, eu acho que, se não me engano, é uma homenagem a um deus mítico asteca, ou é asteca ou é maia, né? Eu também não estou lembrada agora não. Que era o Quetzalcoatl, que ele era uma serpente toda emplumada. Aí o nome, né, Quetzalcoatl significa exatamente isso, serpente emplumada, por causa do longo pescoço dele. Depois temos essa cena, né, que aquele Quetzalcoatlus, ele entra no ninho, né, para tentar proteger o ovo, né, atacar os intrusos. E aí, muito provavelmente nessa cena os personagens vão conseguir escapar, né? Tomara. Depois temos um diálogo que força, né, ainda mais a ideia de que essa ilha seja a Ilha Sorna. Porque esse diálogo diz: esses dinossauros eram perigosos demais para o parque original. Ou seja, eles foram criados, mas não foram levados ao parque. Então é muito provável que essa ilha realmente seja a Ilha Sorna. E aí temos aí o Duncan ligando o sinalizador.
E na próxima cena temos, né, a Zara bem apavorada com a luz do sinalizador, né, na frente dela. Depois temos essa cena que esse rapaz, é porque assim, se não me engano, o barco que eles vão, eles alugaram de uma família. Aí essa família vai junto, né, para cuidar do barco. Eu acho que vai ser isso. Aí esse rapaz, que eu acho ser o filho mais novo da família, pergunta pro Dr. Henry, ele fala, né, não me diga que são raptores. E aí vemos pés, né, com garras terríveis, que nesse caso é esse dedinho levantado. E as garras terríveis, né, são características de dromeossaurídeos, ou seja, de dinossauros como o Velociraptor, o Deinonychus, o Utahraptor, Pyroraptor, entendeu? E aí nós temos o Dr. Henry bem assustado falando, são raptores. Depois temos essa cena que apresenta o dinossauro vilão do filme, que nesse caso é o T-Rex. Nessa cena vemos só a pata dele aparecendo. E como dá pra ver nessa cena, os personagens estão em uma espécie de doca. Então é muito provável que eles estavam prestes a sair da ilha, mas aí o T-Rex apareceu, né? E é interessante notar nessa cena que esses dois personagens estão mais na frente do que os outros do grupo. Então, eu acho que esses dois personagens podem ser o Dr. Henry e o possível diretor do museu. Aí eu acho que eles planejam, né, é a minha teoria, que eles planejam criar, né, a cura para essa doença e ficar ricos, né? É a minha teoria. Aí eles estavam tentando abandonar os outros na ilha. Mas aí, né, apareceu o D-Rex. E o que é o D-Rex exatamente? Bom, segundo alguns vazamentos, que muito provavelmente serão verdade, o D-Rex, assim como aquele Velociraptor de duas cabeças, ele é um experimento falho da tentativa de recriar um dinossauro, muito provavelmente não um tiranossauro. E ele acabou nascendo todo distorcido, né, todo deformado. Nessa cena, vemos o Duncan atraindo muito provavelmente o D-Rex. E aqui vemos que é exatamente isso. Ele está em uma espécie de pântano, muito provavelmente é perto daquela doca, com o sinalizador fugindo do D-Rex. Pelo amor de Deus, que bicho feio. Eu vou ser sincero, eu não queria que o vilão fosse esse dinossauro mutante. Assim, é até legal a ideia, né, que é um experimento falho, né, das primeiras tentativas de recriar um dinossauro, mas, cara, esse bicho vai lembrar muito um híbrido. E nós já tivemos, deixa eu contar aqui, 6 híbridos. Bom, em espécie foi 4, né? Mas que a gente viu foi 6, porque a gente teve. Não, na verdade 7, né? Porque a gente teve a Indominus Rex, a irmã dela, porque a gente viu, né? As duas nascendo. Tivemos o Indoraptor, a Scorpius Rex, a Scorpius Rex 2, né? Que é a filhote da primeira. E os dois Spinoceratops, né? Que é a Angel e o Rebel, né? Aí vai ficar parecendo que é mais um híbrido. E por isso que eu não gostei muito dessa ideia do dinossauro mutante. Aí temos essa cena da Zora, né, gritando Duncan, provavelmente é nessa cena que ele tá meio que atraindo, né, o D-Rex, ela tá preocupada com ele, né, que ele pode acabar morrendo, né, nessa cena aí, né, mas vamos ver o que vai acontecer. Você acha que ele vai morrer, né? Vocês podem botar aí nos comentários qual é o que vocês acham que vai acontecer nessa cena. Depois temos essa cena dessa menina que eu acho ser uma filha do casal, né? Ou talvez seja a própria mulher, né? Eu não sei. Que porque eu acho que também pode ser uma das filhas, porque ela aparenta ser muito nova. E uma das filhas, porque tem uma cena que mostra uma menininha, que provavelmente, né, é a filha mais nova desse casal, né? Dessa família, a membro mais jovem dessa família. E nessa cena, né, essa personagem está se deparando com um Dilophosauro. Depois vemos, eu acho que é uma mulher também, ela aparenta estar molhada. E aí ela se depara com um Tiranossauro Rex que muito provavelmente estava dormindo e foi acordado por ela. E cara, esse Tiranossauro Rex tigreado tá bem legal, viu? Depois temos uma cena que eu acho, né, talvez seja meio que o início do filme. Que temos aí o que parece ser dois funcionários da Ingen, tem até aqui, ó, o nome aqui, ó, Ingen. E um deles está trancado numa jaula junto do D-Rex, tá? Esse bicho aqui, ó, essa criatura aqui é o D-Rex. Então dá pra ver aí mesmo que ele vai ser um bicho todo deformado mesmo. Aí, né, pode ser o início do filme, né, mostrando o D-Rex, né, já introduzindo ele.
Ou pode ser meio que uma traição de algum personagem, sabe? Talvez, tipo, aqui seja o Dr. Henry Loomis, né? Ou talvez até mesmo o diretor, né, do museu. Por que eu acho que o Dr. Henry Loomis pode ser um vilão do filme? Porque quando eu vi pela primeira vez, né, tinha umas imagens, é, tinha muitas imagens envolvendo ele. E eu não sei porquê, ele me dava um ar, sabia assim, de que de início ele vai fingir ser um personagem inteligente, todo inocente, mas no final ele vai se revelar um vilão, sabe? Eu não sei porquê, mas eu tive essa impressão quando eu vi ele pela primeira vez, né? Mas quando o filme lançar, né, a gente vai saber da verdade, se ele vai ser o vilão ou não. Depois temos uma cena do livro, que é aquele tiranossauro atacando um personagem no rio. Desculpa, eu acabei travando aqui sem querer. Né? Ele tá aí atacando o personagem no rio. E o que acontece? No livro, né, o livro Jurassic Park, de 1990, tem uma cena que o Dr. Alan Grant e as crianças encontram o tiranossauro dormindo. Aí eles entram numa canoa, ou é no bote inflável, eu não lembro agora, mas eu sei que eu li essa parte um dia desses. Eu li recentemente essa parte, que eu tô lendo o livro, o original. E eles começam a ser perseguidos pelo tiranossauro, porque ele acorda e o tiranossauro começa a nadar que nem um crocodilo no rio atrás deles. Bom, na verdade ele não estava nadando atrás deles, ele estava caminhando embaixo da água atrás deles. Mas é bem legal ver essa cena aí sendo recriada no filme. Aqui é de novo a cena do livro, só que aqui é por outro ângulo, que dá pra ver o focinho do tiranossauro. E eu não sei se é impressão minha, se é porque esse screenshot ficou, né, meio ruim, mas o crânio desse tiranossauro, né, o focinho parece meio torto, mas eu acho que é só a foto que ficou meio ruim mesmo que eu tirei. Depois temos essa cena do ataque ao barco, que é quando os personagens estão chegando na ilha. Nessa cena, eles são atacados por 3 espinossauros e um mosasauro. Aí você pode estar pensando, né? Ah, os espinossauros e o mosasauro vão brigar. Ah, só para avisar, tá? O mosasauro, ele é o terceiro dos 3 colossais, tá? Ele é o que domina a água. O titanossauro, ele é o que domina a terra, o Quetzalcoatlus é o que domina os céus. E o mosasauro, que é esse grandão aqui que tá nadando, é o que domina a água, ok? Aí você deve estar pensando, os espinossauros vão brigar com o mosasauro. Então, os espinossauros estão ajudando o mosasauro. Né? Eles estão ajudando o mosasauro. Aí isso pode ser alguma espécie de relação simbiótica, sabe? Tipo, hoje em dia, que tem algumas espécies de passarinhos que pousam na boca dos crocodilos para limpar a boca deles. Isso também acontecia no passado. Por exemplo, em Jurassic World Domínio, tem uma cena no prólogo que mostra uma coisa realmente acontecendo na vida real. Existia um pequeno tiranossaurídeo, né, parente do tiranossauro, chamado Moros intrépidos. E o Moros intrépidos, ele limpava os dentes da boca do Giganotossauro. Sim, o Giganotossauro, né, que foi o vilão aí do último filme, né, da franquia Jurassic World. Né, ele foi o vilão dinossauro. Bom, vilão entre muitas aspas, né, porque ele parecia que foi mais a vítima do que o vilão. Não, eu não entendo, né? O diretor diz que a personalidade do Giganotossauro tinha sido baseada no Coringa, né? Lá do Batman, e o bicho. Não, o bicho parecia que tinha um processamento lento no cérebro. Tipo, ele literalmente vê os personagens se escondendo atrás do carro e não ataca, fica procurando ele, sendo que ele viu os personagens se esconder atrás do carro. Mas, né, é o que aparenta ser uma relação simbiótica entre esses espinossauros e o mosasauro. Agora fica a questão, né? O que pode ser? Eu acho que pode ser algo tipo eles também limpar a boca dele, ou também pode ser assim o mosasauro, né? Tudo que o mosasauro mata e ele não termina de comer, os espinossauros comem, né? Eles aproveitam e comem o resto. Nessa cena vemos no barco o Dr. Henry Loomis falando que é uma defesa de território, perseguição, caça. E aí no fundo nós temos aqui um espinossauro e o mosasauro. Inclusive o espinossauro, né, ele é a minha espécie de dinossauro favorita. Aí pra mim tá sendo bem legal ver ele de volta, né, mesmo que com a aparência diferente. Nessa cena vemos uma personagem, eu acho que é uma personagem pelo grito afeminado que a gente escuta. Eu acho que é uma mulher e uma menina. Aí o barco ele acaba virando assim bruscamente, ou é algum bicho que bate assim no barco embaixo, né? Que ele acaba virando assim, essa menina aí fica, né, pendurada. E o espinossauro pula pra tentar pegar ela, né? Um dos espinossauros.
E aí nessa cena vemos um outro personagem aqui embaixo e dá pra ver melhor o rosto desse espinossauro. E tá bem legalzinho, mas eu vou deixar pra falar mais, né, no nosso vídeo, né, que eu vou gravar e talvez postar amanhã, que é sobre todos os dinossauros que apareceram aqui no trailer. A última cena, né, sem ser o título do filme, é essa que vemos o mosasauro pulando para fora da água. Muito provável que o que vai acontecer com os personagens seja parecido com o que aconteceu com as crianças na quarta temporada de Jurassic World, de Acampamento Jurássico, né, que o mosasauro começou a atacar lá o barco, aí ele pulou para fora d'água e ele caiu na água, né, causando uma pequena onda, né? Bom, pequeno não, né? Porque foi o suficiente para jogar, né, o barco e as crianças, né, naquela ilha. É muito provável que o que vai acontecer com os personagens seja praticamente isso. O trailer termina mostrando o título do filme. E não tem mais cenas do filme depois dessa. Mas, sinceramente, eu gostei muito desse trailer. E você, meu querido telespectador, o que você achou desse trailer? Quais são suas teorias? O que você acha que vai ter nesse filme, hein? Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo.